Opa, tudo bem? Atendendo a pedidos, vamos falar hoje sobre indicadores financeiros e falar quais são os principais índices que a gente pode usar para analisar a saúde financeira de um negócio, e a gente pode analisar estando dentro da empresa, estando fora da empresa, independente de setor e de tamanho, são índices para se ter em mente e para poder calcular, tá? E eu vou falar quais são os principais deles, então fica aqui comigo até o final. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf, eu sou empresário em modelagem financeira há mais de 11 anos e atuo como especialista na área, inclusive internacionalmente, há mais de 20 anos. E hoje vamos falar quais são os principais indicadores ou índices financeiros para a gente avaliar a situação financeira da empresa. E eu não vou falar necessariamente em ordem de importância, tá? Todos esses índices que eu vou listar são importantes de serem avaliados, e a depender da circunstância da empresa, pode ser que um seja mais importante que o outro. De novo, a questão do bom senso toda vez que a gente fala de modelagem financeira, né? Melhor forma de calcular esses índices e indicadores é, obviamente, aplicando a modelagem financeira, porque você consegue demonstrar passo a passo do cálculo que está sendo feito para chegar nesses números, né? Tá bom? Outra coisa que é importante a gente lembrar é que existem os KPIs, ou os Key Performance Indicators, né? Principais indicadores de performance, para falar português claro, né? Os KPIs não são sinônimo de indicadores financeiros. Indicadores financeiros são parte dos possíveis KPIs. Você pode ter KPIs que são indicadores operacionais, indicadores comerciais, indicadores financeiros e assim por diante. A gente vai falar de indicadores financeiros. Bom, existem alguns grandes grupos e eu quero falar dos grupos antes de falar especificamente de uma fórmula ou outra. Por quê? Porque existe uma regra de ouro na modelagem financeira, da qual eu falo muito aqui, que é zoom out antes de zoom in. O que significa isso? Não adianta a gente sair entrando automaticamente no detalhe das coisas sem entender para que elas servem, sem entender qual que é o motivo daquele exercício. Então aqui a gente vai falar dos grandes grupos dos indicadores financeiros, e eu vou citar não necessariamente em ordem de importância, tá? A importância desses indicadores, eles têm a ver com a circunstância e o momento de cada negócio, tá bom? Eu primeiro queria falar sobre os índices ou indicadores de rentabilidade, tá? O indicador de rentabilidade, ou os indicadores de rentabilidade, buscam mostrar a capacidade que uma empresa tem em obter lucro, né? Parece bastante importante a empresa ter lucro, né? E quando a gente fala de rentabilidade e lucro, mesma coisa, a gente está falando de demonstração de resultado, né? Só que a rentabilidade, ou seja, o lucro, ele não é só o lucro líquido, ele não é só aquela última linha da demonstração de resultado. A gente tem várias linhas ao longo da demonstração de resultado que demonstram rentabilidade, como margem operacional, né? Margem bruta, margem operacional. A gente tem o próprio EBITDA, né? Que em inglês nada mais é do que a margem operacional ajustada, né, com depreciação, amortização. Não vou falar disso aqui hoje, eu tenho um vídeo específico que fala disso, aliás, alguns, tá? De qualquer forma, o EBITDA também é um índice de rentabilidade, né? A gente consegue também calcular o índice de rentabilidade a partir da rentabilidade da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, a rentabilidade da empresa em relação ao seu total de ativos, ou seja, com aquele patrimônio, quanto que a empresa consegue gerar de lucro? Com aquele tamanho de ativos, quanto que ela consegue gerar de lucro? E assim por diante. E por isso que os índices de rentabilidade são tão importantes. Não adianta você ter uma empresa linda, maravilhosa, que não gera lucro, tá? Então, além do índice de rentabilidade, temos os índices de liquidez, né? Eu gosto muito de falar sobre os índices de liquidez porque eles demonstram a capacidade da empresa se transformar, na verdade, a capacidade da empresa transformar os seus ativos em dinheiro, né? Porque quando a gente em finanças fala sobre liquidez, que tem a ver com água, né? A gente está falando da capacidade de determinados ativos, de produtos, estoque,
sei lá, qualquer coisa, virar dinheiro. Então, é como se, por isso que eu gosto do termo liquidez, é como se ele fosse líquido de fato. Então, é como se aquele estoque derretesse, virou líquido, virou água e se transformou em dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele representa essa capacidade de transformação das coisas em dinheiro. Por que é tão importante se transformar em dinheiro? Por um motivo óbvio, que a partir do momento que você tem dinheiro na mão, você transforma dinheiro em qualquer coisa, né? Se qualquer coisa que você tem se transforma em dinheiro, você transforma o dinheiro de novo em qualquer coisa. Então, o dinheiro, ele tem essa capacidade de transformação, mas não adianta. Se a tua empresa não tiver a capacidade de transformar o que ela tem à disposição em recurso, não adianta. Você vai ficar ali com aqueles ativos todos parados, engessados, e não vai conseguir, através do dinheiro, atender, pagar os compromissos, honrar com as obrigações dos negócios, pagar folha, pagar fornecedor, porque no final das contas, se você não transforma as coisas em dinheiro, é igual a questão do lucro, né? Eu falei dos indicadores de rentabilidade, agora eu estou falando dos indicadores de liquidez, né? Então, você tem que ter rentabilidade, você também tem que ter a capacidade de transformar o que a empresa tem à sua disposição em recurso financeiro, em dinheiro, né? Tá? Um outro indicador financeiro, um grupo de indicador financeiro muito importante são os índices de endividamento, né? Por quê? Porque eu posso ter uma grande capacidade de gerar lucro, eu posso ter uma capacidade de transformar as coisas em dinheiro, mas eu tomei muita dívida para fazer nascer essa empresa, ou eu tomei muita dívida para, em algum momento, depois dessa empresa já ter nascido, manter ela viva. E isso cria uma dependência em pagar juros, que é muito constante. Eles têm que toda hora estar pagando juros, pagando juros, pagando juros, ou em algum momento você vai ter que devolver aquele recurso para quem emprestou, né, para o credor. E isso gera um problema tanto para a demonstração de resultado, quando a gente fala de juros, tanto para o fluxo de caixa na hora que a gente fala de repagar o principal e também, obviamente, pagar juros, né? Lembrando, quando eu pago o principal, isso vai só no fluxo de caixa, não vai dar demonstração de resultado, né? Então, os índices de endividamento mostram duas coisas, né? Eles mostram o quanto que eu formei de dívida na empresa. Então, assim, tá alto, tá baixo, e esses indicadores vão mostrar isso, são vários. E outro ângulo que alguns indicadores desse grupo mostra qual que é a capacidade que eu tenho de repagar essa dívida. Uma coisa não, eu tenho uma dívida muito grande, mas eu consigo repagar ela em tanto tempo, ou eu comprometo um percentual grande ou pequeno do meu fluxo de caixa com esse endividamento, ou com o repagamento desse endividamento, ou com juros, e aí tem vários ângulos para se calcular. Então, a gente tem os índices de rentabilidade, índices de liquidez, índices de endividamento e, por último, outro grande grupo é o grupo de índices de atividade, né? E é curioso, porque quando a gente fala de índices de atividade, a gente está falando de alguns cálculos que buscam interpretar, né, quanto tempo leva, por exemplo, prazo de estoque, né? Quanto tempo eu levo num processo de estocagem de determinados produtos, ou quanto tempo eu levo para pagar os fornecedores, quanto tempo eu levo para receber dinheiro dos meus clientes, e aí faço um cálculo para entender quanto tempo eu levo nesse processo todo, né? Entre ter que pagar um fornecedor, estocar produto, receber dinheiro do meu cliente, quer dizer, quanto tempo eu levo ali dentro da minha operação antes de eu receber dinheiro. Eu estou pagando, não estou estocando e não estou recebendo, né? Então isso, inclusive, acaba gerando o ciclo financeiro, o ciclo de caixa, que é um dos principais índices desse grande grupo, né? Então, relembrando aqui, índices ou indicadores, tanto faz, índices de rentabilidade, índices de liquidez, endividamento e atividade. Esse último, ele busca estar mais próximo do dia a dia da empresa e tentando chegar nas questões de caixa, né? Ele busca se aproximar de uma questão tão fundamental que é o fluxo de caixa, a sobrevivência de qualquer empresa, tá? Todos esses grupos são importantes, todos esses grupos de indicadores têm uma série de itens e de cálculos e de índices específicos dentro deles,
Eu estou focando no geral porque a hora que a gente tem uma ideia boa do geral, a gente fala do específico, e não se preocupa porque eu vou abordar cada um desses grupos aqui, tá bom? Eu gostaria de saber quais são os principais índices que você usa ou quais são os indicadores que você tem mais dúvida. Vou pedir para você escrever aqui embaixo, tá? Para eu poder saber e também poder direcionar na produção aí dos novos conteúdos, tá legal? De resto, queria te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? E também seguir no Instagram, @ricardo.giacomo.maluf, e lá, por exemplo, você pode me mandar uma mensagem de direct. Eu faço lives frequentes lá e a gente acaba tendo uma proximidade maior, tá bom? Espero que com essa informação você tenha uma ideia geral do que são os indicadores financeiros e a gente detalha aqui no canal especificamente, tá bom? Então valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Até!